Godevasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha. Boa noite, Andréia. Namastê. Hariom. Tatsavituhu Varenyam. Tudo tranquilo, André? Tá conseguindo me ouvir legal? Como é que tá o som? O som tá bom? Faz um sinal aí, André, por favor. Me diz como é que tá o som, se o som tá legal. Se você tá me ouvindo bem. Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Om Bhuvasuvaha Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayate. Namastê, Hariom. Vou pedir a vocês, se vocês podem, agora no início da live, vocês podem compartilhar a live com alguma pessoa que vocês... Saudações, Suzane. Hariom, namastê. Alguma pessoa que vocês entendam que vai se interessar pelo tema. Tem um aviãozinho aqui, uma asa delta, aqui bem no cantinho da tela do celular, na parte de baixo. Dá um clique aí e chama para vir para a live, para a gente trocar uma ideia aqui com a Andréia Matheus, a professora de yoga e psicóloga também. Eu já chamei a galera, deve ter gente vindo aí, porque hoje é feriado, né? O pessoal tá mais calmo, mais tranquilo. Quem era para desfilar já desfilou, já deve estar até cansado em casa, né? Relaxando. Então a melhor coisa é vir para a live, para a gente conversar sobre a experiência do yoga visando saúde mental, né? Essa que é o tema da nossa live de hoje. E enquanto vocês estão chamando o pessoal, eu vou estar... Ah, beleza, Andréia. Maravilha. Estava ouvindo bem. Provavelmente Suzane também deve estar escutando legal o som da minha voz. Eu vou estar trazendo então a Andréia, porque a gente vai começando devagarzinho e o pessoal chegando, o pessoal vai entrando e participando, tá? Porque o tempo não ruge, mas o tempo urge. Isso é importante. Beleza, já fiz o convite aí para a Andréia, ela deve estar entrando. Saudações, Andréia. Eu não estou aparecendo, tô? Não, por enquanto não. Pode ser alguma coisa da câmera, isso acontece, não esquenta a cabeça não. Vê se a câmera está na posição correta, se está virada, está ao contrário, que acontece isso às vezes. Claro que tá ao contrário, Alexandre. Ah, viu? Agora eu estou vendo já, o que me parece ser o ar-condicionado. Me parece assim, ó. Namastê, Nívia. Hariom. Tudo bem com você? Como é que você está? Quem, eu? Sim. Eu tô bem. Feriado, tranquilo? Como é que foi o feriado? 7 de setembro, tá numa boa?
Eu trabalhei, né? Sim, Na verdade. Tive um dia de trabalho praticamente normal, mas eu achei bom. Achei legal, que foi bom, assim. legal. Gente, olha só, para quem não sabe, essa é a Andréia, Andréia Matheus, já é uma grande amiga, e o que acontece? A Andréia, ela é professora de yoga e psicóloga. Namastê, Mari, tudo bem? Ela veio aqui compartilhar a experiência dela conosco sobre saúde mental, né? E ela tem uma extensa experiência nessa área de psicologia, né? E já trabalhou ou trabalha em hospitais e tudo, né? E dá consulta. Então, ela até conversou comigo, né? Eu fico rindo porque a minha experiência foi curta. Eu passei só alguns anos dando aula particular para pessoas que ninguém queria dar aula particular, né? Então, o pessoal... Eu nem botava cartão de visita. Eu não anunciava isso em lugar nenhum. O pessoal falava assim, olha só, o senhor tem o quê? Ah, eu sou borderline, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha só, eu sei a pessoa certa que vai lhe atender. Aí passava a bola para mim, eu fiquei sabendo que o senhor dá aula e tudo. Então eu dava aula particular para essas pessoas, né? Não que fosse necessariamente, né, uma condição da aula particular. Eu sempre gosto mais da aula coletiva, né? Eu acho que é bom para quem ensina e para quem pratica, o coletivo. Mas não sendo possível, que algumas pessoas têm muita dificuldade de estar em público, né? Estar com grupo, não se sentem bem. Então, eu fazia esse trabalho de ir na casa delas para poder dar aula. E é um negócio complicado porque o ser humano é animal também, né? E a casa da pessoa, mesmo sendo seu aluno, tendo o maior carinho por você, entendendo a natureza do teu trabalho, né? De você ir lá, é o território dele, né? É o ambiente dele. Então você, de certo modo, você aprende com a própria prática a você lidar com essas situações. Você está na casa do outro, mas você tem que dizer o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir, né? E aí você vai burilando também a tua linguagem, a tua maneira de expressar. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um caso é um caso. Eu até postei um vídeo hoje de manhã falando sobre isso. Eu li um pensamento aqui, né? E aí, às vezes, eu tiro uns trechos do pensamento e posto aquele no Reels aqui do Instagram, porque tem que ser menos de 1 minuto, então tem que ser um negócio meio justinho, né? E aí eu estava falando sobre essa questão, né? A pergunta era um pensamento que eu tinha lido na aula, se o homem ele sofria pela ruindade dele ou ele era ruim, por isso sofria, né? É uma situação que a gente... Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, né? Mas isso é uma pergunta que eu fiz e me faço até hoje, né? Em que grau, né? Em que condição, né? E aí eu, na hora lá, eu respondi que cada pessoa é uma pessoa, né? É mais ou menos como é o caso da pessoa com uma necessidade dessa, de uma aula particular por ter um problema de saúde mental. Cada caso é um caso, né? Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, né? Isso é minha experiência, tá? E depois eu queria escutar a Andréia sobre essas questões. Dentro de uma sala de yoga, dentro de uma sala de prática coletiva de yoga, não é muito diferente, não. Penso eu dessa maneira. Porque se você perguntar assim, Alexandre, você lida com todos os alunos, todas as alunas de modo igual? Eu vou dizer para você categoricamente não. Não. Pô, mas por que você não... Porque as pessoas não são iguais. Eu só tenho uma filha. Se eu tivesse 6 filhas, ou 6 filhos, ou uma mescla, 3 e 3, enfim, 4 e 2, pouco importa. Eu com certeza trataria todos de forma diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes. Não tem essa história de tratar igual. E tem filho que gosta mais do pai ou gosta mais da mãe. Gente, isso é empatia, cara. Não é crime isso. É empatia. Eu vou mais com a tua cara, você vai mais com a minha. Entendeu? A coisa vai por aí. Então é muito importante a gente tentar sair desse enquadramento, né? Esse entendimento que eu tenho em relação ao ensino do yoga e à prática do yoga. Tentar sair do enquadramento. Você é você. Teu caso é teu caso. Mas vamos ao que interessa, André. Vamos ao que interessa. Nós vamos começar, mas já começamos batendo um papo. É o que eu falei para a Andréia. Isso aqui é um bate-papo, troca ideia. E ó, gente, fiquem à vontade, tá? A Andréia é do mesmo time que o Alexandre. Se precisar fazer pergunta durante a live, pode fazer. Não, eu perguntei a Andréia
sobre isso, né? Eu faço isso. Cara, eu não gosto desse negócio. Deixa para depois. Não, pergunta agora, pô. Agora que tá Claro. quente o negócio, pergunta agora. E a gente vai trocando, tá? Que o lance todo a gente quer aproveitar o máximo possível aqui o tempo da nossa querida Andréia. Andréia, fica à vontade aí. Eu já fiz uma apresentação prévia. Se você quiser falar mais sobre o teu trabalho, sobre a tua experiência, fica à vontade, tá? Ou se quiser começar também na Mastérica. Arion. Então, Alexandre, eu acho que assim, é porque a gente pode pegar por dois caminhos, né? Sim. Um é a própria prática em si, os efeitos, né? No biopsicológico, espiritual, né? Só que eu pensei, foi até o que eu troquei contigo, que eu acho que seria interessante também localizar um pouquinho como que esse projeto de yoga se deu no SUS, no Sistema Único de Saúde, dentro de um projeto de reforma. Porque Bacana. eu acho que também tem uma coisa que é trazer o yoga para o povão, né? Porque às vezes o yoga fica meio elitizado. Perfeito. Assim, Perfeito. E eu me lembro assim, de alunos que me diziam assim, Andréia, mas eu tenho corpo, eu quero fazer yoga, mas eu tenho corpo. Aí eu disse assim, Claro. Se você tem corpo para fazer yoga, né? Tem braço, tem perna, você pode fazer yoga, isso aí. Mas você vê como é que as pessoas criam, né? As pessoas criam, né, um enquadramento, fogo. Quer dizer, eu fui feliz então em falar sobre a questão do enquadramento logo de cara, né? Nem sabia. Gente, não foi combinado. É percepção, mas vai lá. Diga lá, como é que foi essa experiência, Andréia? Então, acho que assim, só vou localizar um pouquinho o pessoal, porque o projeto do yoga está dentro de uma direção de conduta de tratamento que é muito ligado à reforma psiquiátrica, né? Que é todo esse processo de transformação dos asilos, de fechamento de asilo, de você entender que a gente nem chama de doença psiquiátrica, a gente chama de sofrimento psíquico. Sim. Né? Que essa questão do sofrimento psíquico não é para estar excluído, que a exclusão... Porque, na verdade, Alexandre, a loucura virou doença mental no século XIX, no advento de Pinel, quando o capitalismo e todos os ideais dessa nossa cultura surgiram. Antes disso, a loucura foi muitas coisas. Sim. Então, a reforma vem questionar isso. Né? Por que é doença? Por que não são formas de existir? Né? Por que a gente não pode botar a doença entre parênteses e ver ali o ser? E o ser vai estar no mundo, e aí por isso os CAPs, por isso os ambulatórios de saúde mental, por isso os fechamentos das clínicas e dos grandes asilos, e por isso os centros de arte, cultura e lazer, que é por onde passou o processo de yoga, que é o entendimento de uma clínica ampliada e de que o lazer faz parte da vida, e faz parte da saúde mental, o acesso à cultura. Perfeito. Né? E a partir daí entrou o yoga dentro desse projeto. E a ideia, desde o início, foi o seguinte, a gente fez um projeto de yoga que era para os usuários de CAPS, ambulatórios de saúde mental, clínicas de família, mas era para qualquer um do entorno do Engenho de Dentro. Certo. Então a gente fez uma parceria com uma academia, que era do bairro, e assim, eu dava aula de yoga, a academia dava o espaço para gente e, em troca, os alunos da academia podiam fazer também. Legal. Então, a primeira coisa foi no bairro. E dentro da sala de aula, você tinha usuários dos serviços de saúde mental e as pessoas do entorno que eram da academia. E aí começa a primeira coisa bacana. Todo mundo ali era aluno. Legal. Não tinha diferença. Tinha morador de residência terapêutica de 20 anos de internação do NISE, que ali, naquele momento, era aluno, igual a qualquer outro. E vou te dizer, com um corpo flexível. Olha, eu tive uma aluna, que eu vou te falar, gente, era maravilhosa. Ela sorria, Alexandre, ela sorria fazendo os pais, era muito lindo, emocionante, sabe? Então, assim, a primeira coisa assim, mistura a galera toda. Ali somos alunos. Não interessa se você se trata ou se você não se trata, se você tem alguma coisa. Acho que esse é assim, o primeiro ganho, sabe? As pessoas iam para fazer aula de yoga e interagiam, né? No antes e no depois, como alunos, vão bater papo, o que achou da aula,
o que não Legal. sei o que, sabe? Sim, Coisas da vida, sim. que é assim, a gente perde a proporção do quanto que o cotidiano é importante na vida, sabe? Assim, na vida. Que isso por si só já é curativo, né? Verdade? Ainda mais com a yoga. Imagina com a yoga. Sim. Imagina com a yoga, né? E assim, era muito interessante de ver como assim, ali foi se fazendo grupos em que a gente fez roda de conversa. Então, antes das aulas de yoga, começaram a ter rodas de conversa, porque as pessoas tinham necessidade de trocar as experiências que tinham com a yoga e eram como alunos de novo. Então, não interessava se vinha do CAPES, de onde se era o cara que tratava, não interessava nada disso. Ali eram pessoas. E aí começou a aparecer trocas de ervas, de conhecimento de ervas, o que você pode Maneiro. usar para dormir. E aí relatos assim, parei de usar o Rivotril que eu usava há 20 anos, Olha só, porque com a cara. prática da yoga eu me sinto bem. Olha, Maneiro, foi hein? muita coisa assim nesse sentido, sabe? Sim. E aí a gente começou a pensar também, por que não fazer intervenções urbanas? Então a gente começou a fazer aula de yoga no meio da praça Que maneiro, hein? para que Legal. pessoas viessem, sabe? Para que pessoas viessem fazer, Sim, sim. né? Conhecer o que é yoga. E ali, de novo, eram os alunos de yoga. E era muito curioso, porque tinha uma hora que ninguém mais perguntava se você era do CAPS ou se você era do ambulatório, de onde é que você era. Era um grupo que tinha um interesse em comum, sabe? Maneiro, maneiro. Uma inclusão bacana, né? Bacana, suave, bacana. Muito bom. Na leveza, como é o yoga, na disciplina, porque aí começou, né? As pessoas começaram a rever a alimentação. E não foi nada doutrinário, sabe? A Sim, partir da experiência e das rodas de conversa, as na pessoas troca. começavam a trocar, Maneiro. entendeu? E aí o yoga foi um disparador para que as pessoas encontrassem a sua sabedoria interior. Legal. Começa a se escutar, né? Escutar seu próprio organismo, sua necessidade. Isso, É isso aí. Outro dia eu estava falando isso. sobre essa questão da alimentação mesmo, né? Nesse ponto da alimentação, porque surgiu um assunto. Ah, sou professor de yoga, eu tenho que parar de comer carne? Não. Se você achar que é adequado, se é o momento certo, para. Tá bom, porque passa pelo entendimento. É horrível essa coisa de você fazer as coisas em conflito interno, né? Socialmente eu tenho que fazer, mas eu não queria parar de fazer. Porra, então continua fazendo, cara. Sabe? Não faz Exatamente. sentido isso. Você não está no teu momento ainda. É isso que eu falo da leveza, né? É uma questão de consciência. No momento certo as Isso, coisas acontecem. Isso aí. isso. E tem uma coisa que eu via muito nos alunos, que eu trabalhava muito, é porque, assim, tem uma estigma, pelo menos nesse grupo que eu encontrei, eu não vou generalizar, né, assim, mas no grupo que eu encontrei, né, nesse perfil, as pessoas tinham uma coisa assim, tinham dois elementos importantes. Um era esse, eu tenho corpo para fazer, porque eu sou gordinha, né, porque eu sou gordinho. E eu disse, gente, se você tem corpo para Isso aí. fazer, né? Assim, Isso aí. faça, né? Faça. Sim. E o outro era uma coisa assim, você faz uma postura, aí uns conseguem levar a mão lá no pé, outros não. Aí, eu não consigo levar no pé, aí fica querendo forçar, e aí você tem que dizer, olha, vai no seu ritmo, com a prática, com a constância, o corpo vai cedendo, você vai Isso aí. conseguir. E o mais importante não é colocar o pé lá, o mais importante é você experimentar o corpo ceder e sustentar na permanência, né? Naquela permanência de estar. Isso aí. Suportar o desconforto que tem no início, porque isso tem a ver com a vida. E aí Claro. era muito interessante como as pessoas iam decodificando e depois elas iam entendendo, iam dizendo assim, caramba, André, é verdade, né? Muitas vezes eu tenho pressa com as coisas porque eu não quero passar pelo processo. E aí a experiência com asana fazia a pessoa passar pelo processo, pelo próprio corpo, Sim. e a partir daí ela, abria. Isso aí. Assim, muito. E é isso que eu estou falando. Esses relatos que eu estou falando eram de pessoas que poderiam ter diagnóstico de esquizofrenia, de não sei o quê, mas é isso que eu digo, lá eram pessoas experimentando as possibilidades do seu corpo. Ó, Né? vou contar uma coisa para vocês, rapidinho, dentro disso que você está falando. Conta. No curso de formação de 2021, uma aluna
uma aluna querida, era da Vila da Penha, né? Ela veio fazer o curso e aí falou assim, pô, Alexandre, olha só, tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar minha abertura de pernas? Eu falei, cara, sua abertura de pernas é boa, não é ruim. Não, mas poxa, eu já tento há tantos anos fazendo, forçando. Eu falei, o erro tá aí. Você não tem que forçar. Você tem que colocar teu corpo na posição, não cede 1 milímetro da posição que você alcançou. Agora você relaxa. Mas Alexandre, olha só, curso de formação. Eu não sou do 110, não, eu sou do 220. Eu falei, então, tu vai ter que reduzir para 55. Respire e relaxa. Conversa com o teu corpo e relaxa. É desse jeito que você se desenvolve. Se você ficar lutando com o corpo, só vai machucar ele. Mas não vai se desenvolver. Essa visão é que você tem que mudar, né? Dentro da prática do yoga, e aí a pessoa começa a ter resultado, né? Aí é bacana. Muito legal isso. E a pessoa sentir, como você está falando. A pessoa sentir, experimentar e começar a ter resultado. Muito bacana. E respirar no desconforto, Alexandre. Isso Ficar aí. no desconforto. Isso é um ensinamento de vida que o asana dá. Sim. Né? É respirar no desconforto e respirar na sua limitação também. Isso a aí. gente não é ilimitado. Isso aí. Nossa potência é limitada. Nós não somos onipotentes, não somos. Pois é. Né? É fogo então, assim, isso. E era tão interessante quando os alunos... Porque aí, o que começou a ficar na troca das rodas, não era se eu estava conseguindo botar o pé na orelha, ou se eu conseguia fazer a postura super malabarística. Era assim, Andréia, eu reparei que o meu corpo vai cedendo. Aí eu fui reparando que eu estou mais paciente, que eu estou conseguindo esperar mais o tempo. Esse que é o... Sensacional, né? Pra mim, sensacional. No dia a dia, a pessoa vai percebendo as coisas. Né? É muito bacana, muito bacana. É o asana na vida, né, Alexandre? É isso aí, é isso aí. É o asana entra no na ritmo. vida, né? Tu vai mudando o ritmo de vida, né? A maneira de entender tudo, de sentir. Muito bom, muito bom. E eu tinha um aluno que ele me contou, ele tinha sofrido um acidente, ele caiu de uma laje, ficou internado, ficou super mal, assim. E ele contou isso chorando, eu me emocionei nesse dia, eu chorei também. Ele disse que ele não... tinham dito a ele que ele nunca mais ia conseguir colocar uma calça sozinho, e como as pessoas colocam, por causa da questão da mobilidade. Sim. E aí ele veio me dizer um dia que ele conseguiu. E ele achava que tinha com yoga. Maravilha, Nossa, maravilha. Mas eu fiquei assim... E a alegria dele, sabe? Assim, e é isso, né, Alexandre? A gente coloca a calça comprida e nem se dá conta da arte que é, né? Quantas funções... Amarrar o sapato, cara. Amarrar o sapato. Exatamente. Isso aí. A gente não se dá conta. A gente não se dá conta desse detalhe, né? Quando você passa por esse tipo de dificuldade, aí que você vê. Você começa a dar valor. Quer ver só um negócio? Eu não costumo me lamentar de nada, né? Eu tive um acidente muito grave no Túnel Rebouças, no ano de 2000. Tá fazendo 22 anos, né, do acidente. Eu quebrei duas... Nunca tinha quebrado osso nenhum do corpo, nunca. Quebrei 2 costelas, clavícula, estourei os 2 cotovelos e 2 joelhos. Os cotovelos nem tanto, mas os joelhos até hoje eu lembro do acidente. Eu sinto muitas dores para poder fazer certas práticas, né? Só que o que acontece é o seguinte, hoje mesmo eu postei ainda há pouco um vídeo em que o título do vídeo é você tirar vantagem da dor. Porque isso é yoga. É você tirar vantagem da dor. Você aproveitar a dor para você mudar. Então, isso me ajudou a desenvolver mais empatia. Não que eu não fosse empático com o aluno, com a dor do aluno. Mas pelo fato de eu ter ficado quase 3 meses sem poder trabalhar, sem poder dar aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer, me ensinou a ter mais empatia com a dor do outro, a dor do aluno. Entendeu? Porque você sente a dor. Você sente a limitação que você está falando. A clavícula quebrada, eu tinha que usar um mobilizador de clavícula. Eu ficava desse jeito aqui, olha só. Eu ficava num Tadasana de 24 horas. 24 horas de Tadasana, assim. Peito aberto. Tipo leão de chácara. Isso aqui é muito legal, né? Para você tirar uma foto, né? Para você, né? Ficar bem na rua. Pô, cara forte, olha lá. Ó. Olha só. Na hora de dormir, na hora de deitar para dormir, me conta como é que é você deitar em Tadasana, cara. Chegar na posição, só para você entrar na cama, para você ficar distribuído na cama,
em Tadasana é uma dificuldade, porque você não pode fazer esse movimento de articulação de ombro, porque a tua clavícula está partida. Então, se você fizer o movimento, ela não junta nunca. Então, você tem que ficar o tempo todo parado ali. Agora, o resto do corpo tem que fazer esse trabalho. Então, é o que você está falando do rapaz aí para poder vestir uma simples calça. A dificuldade que é. Entendeu? É complicado. E, graças a Deus que tem o yoga, né? Essa ferramenta de transformação que nos ajuda, né? Não, e assim, o que era muito curioso era esse processo de autodescoberta de cada um, sabe? Sim. Tipo, uma que chegou pra mim, assim, tomava Rivotril há 20 anos. Caraca. E ela virou pra mim e falou assim, parei de tomar. Eu falei, mas você parou de tomar o quê? O Rivotril. Eu falei, Olha como só, assim? cara. Como assim? Ela, não, eu descobri a respiração. Olha Aí, isso. olha aí, cara. Olha aí, rapaz. Sabe o que eu comento com o pessoal, Andréia? Eu falo o seguinte, olha só. O pessoal que é usuário de droga, o dia que descobrir o pranayama, além de ficar dentro da lei, porra, vai melhorar a saúde pra cacete e vai ficar num barato constante, né, cara? Porra, vai aqui, vai ali, faz o pranayama. Porra, ô, caraca, meu irmão. Tá tudo calmo. Não, tranquilo, numa boa. Esquenta a cabeça com nada, é fantástico. Pranayama muda a gente, cara, muda a gente. Cara, ela falou assim, eu Sensacional. descobri a respiração. Eu falei, mas como assim? Ela, Andréia, eu respiro. E se eu respiro, e é aquela respiração, sabe, Alexandre, que é do abdômen, costela e Diafragmática. peito. Sim, Isso, completa. aquela de consciência corporal, né? Maravilha. Ela faz Simples. aquela. Super simples, né? Super simples. É isso aí. Mas o segredo é o simples, né? Eu acho. Pô, isso aí. Vida simples, pensamento elevado. Isso mesmo. O segredo é o simples. É. Aí ela falou, descobri, eu respiro. Eu falei, é mesmo? Aí ela eu falei, então tá, se tá bom, E, ó, continua. Só uma coisinha para contextualizar o que você está falando, que de repente algumas pessoas que estão na live podem não estar tendo uma compreensão clara do que é a questão do Rivotril. Porque tem todo um processo de você se desintoxicar e reduzindo as dosagens até você conseguir parar. Que o pessoal usa vulgarmente o nome de desmame, né? Do Rivotril, né? Então, isso é um troço complicado. Já tive vários alunos que ficaram com muita dificuldade para poder lidar com isso, né? E aquele caso também, né? Você fala com a pessoa sobre a questão das técnicas, mas também você não pode ficar... Tem que haver dedicação do praticante, né? No caso, essa moça teve, né? Ela foi em cima da respiração e conseguiu resolver a parada dela. Dá para fazer, dá para resolver. Não, inclusive, eu falei para ela comunicar ao médico que ela tinha parado desse jeito. Sim. Mas, assim, 20 anos de Rivotril, Alexandre, Porra, muitas vezes tem mais a ver com uma questão psicológica do que propriamente orgânica, viu? É verdade, verdade. É verdade. Essa questão também. Então, agora, muito legal, né? Eu acho também, eu faço muito isso. Eu sempre peço para ficar muito ligado no médico, porque o médico está acompanhando, vê os exames, essa coisa toda, para ser uma mudança consciente, né? Se a pessoa sente alguma coisa, avisa alguém, tudo, o que está acontecendo, isso é importante. Saúde é muito importante. Mas diga lá, André, vamos lá. Então, teve, assim, algumas pessoas que fizeram todo um processo de desmedicalização, que é o desmame, né? Conhecido como desmame, de medicação de longa data com o yoga e as rodas de conversas de chá. Então, assim, a parceria com o médico que topou ir retirando a medicação, que achava que já era o momento de tirar, tendo a yoga e os chás. Então, era muito... A gente tinha um grupo de desmedicalização no ambulatório que tinha uma psicóloga e uma médica. Então, a gente fazia muito essa parceria com a yoga. Bacana. Eu trabalhava no ambulatório também, na época. E aí, a gente fazia muito essa parceria com o yoga. E aí, era muito curioso, porque eu comecei a ouvir relatos do tipo... O chá de camomila não adianta para mim, mas se eu tomo de erva cidreira, eu durmo bem. Se eu tomo a passiflora... É muito curioso, porque cada erva funcionava com as pessoas de um jeito. Perfeito. E o barato disso tudo é que com o yoga e com os chás, era a pessoa que ia se tornando condutora da administração do seu problema, né? Maravilha, maravilha. Não Um era autocuidado, um autocuidado, né? Um autocuidado. Isso. Não era o especialista, ela com a autoobservação dela ia percebendo ali o que ela precisava usar como recurso. A yoga, a respiração, o chá,
o gatilho, a terapia, talvez eu possa fazer terapia também, para descobrir os Legal. gatilhos, e ir tirando a medicação. Isso também foi uma experiência com yoga, lá Muito bom, no muito NIV, bom, né? muito bom. Também Maravilha. foi uma experiência. Não, foi assim, muito, 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 muito rico, né? E é isso, assim, era a aula, cada dia tinha mais gente. A gente chegou a abrir 3 turmas, não, Caraca, 2 bastante. turmas. Grupo grande, cara. Grupo grande. Não, toda semana chegava gente nova, assim. A academia ficou bem. Eu fiquei muito impressionada também como as pessoas queriam, sabe, Alexandre? Sim. E eu também ouvia muito isso, assim, a gente sempre quis, mas é caro, mas é. Poxa, o O SUS acesso, dá né? É. o acesso, o acesso. E assim, as pessoas, mas o SUS dá isso? Eu falei, tá dando, eu sou do SUS, né? Isso Então o aí, SUS tá aproveita. dando, Isso aí. né? Viva o SUS, Desfruta. né? Viva o SUS. Viva o Viva o SUS, cara. SUS. Isso aí. E aí a gente Maravilha. fez vários atos nas praças do Engenho de Dentro também, e as pessoas vinham, perguntavam. Aí no início você via que elas estavam mais tímidas, depois elas começavam a se soltar, e no final já estavam super dentro do projeto, sabe? Foi muito Ali, interessante. no caso, o local, que é no caso, a princípio, é o hospital, não é isso? Um hospital. É um hospital. É o Nísio da Ele, Silveira. ele é municipal? Ele é federal? Ele era federal, era o Centro Psiquiátrico Pedro II, antigo Centro Tá, Psiquiátrico Pedro II. Aí municipalizou, porque o SUS ele prevê a municipalização mesmo, para que a entendi. gestão seja bem local, né? E aí ele foi municipalizado em 2000 e alguma coisa, não vou lembrar exatamente agora, eu peguei a municipalização. E aí virou Nísio da Silveira. Ele E fica ali, foi onde a Nísio da Silveira trabalhou, onde tem o a Museu do doutora, Inconsciente. a doutora, uma acupunturista, é médica também, a doutora Tereza Cristina, que estava à frente da prefeitura, dessa parte? Não, não é ela. Não, foi uma. Eu conheci a Conheceu ela? Cristina, quando eu fui Conheceu ela, agora para o Cristina? nível central, É, gente conheci, boa pra caramba. conheci. Ela que organizou junto comigo a colocação de yoga dentro dos hospitais municipais aqui no Rio. Isso em 90, não, 2000, acho que foi 2001, 2002. Eu dei aula aqui no Polo Werneck, aqui na ilha, mas teve pessoas dando aula no hospital também em São Cristóvão, em vários pontos do Rio. Também nem todo mundo se interessa pelo tema, né? Nem todo mundo Sim, se envolve. Ou não tem tempo, tem uma série de fatores. Mas também foi feito, ela deu maior força, ela é pessoa assim fantástica, ajudava muito. Ela é da área de acupuntura e tudo. É isso, muito da bom. PIX, das práticas integrativas e complementares. Isso aí, perfeito. Não, essa iniciativa lá tinha a ver com o projeto do ambulatório, que era um Tá, ambulatório de saúde mental. E aí a gente fez parceria com o Trilhos do Engenho, que era o Centro de Arte, Cultura e Lazer. E aí eu era psicóloga no ambulatório e fazia a aula de yoga também. maneiro, Um maneiro. turno meu era cedido. Não chegou aí pela Pix, não. Depois a gente procurou as Pixes, mais na frente. Mas aí logo depois eu saí do NISE e não tinha outra pessoa para ficar no meu lugar. Que aí eu Entendi. fui para o nível central, aqui na Presidente Vargas ali, né? Sim, é Ali no Presidente Vargas. centro. É. Ali. E você reparou o quê? Que em termos de dificuldade maior do pessoal de saúde mental, o pessoal do CAPS, em termos da prática de yoga mesmo, de se ajustar à prática de yoga, que dificuldade você percebeu mais no pessoal? Então, se fizer um olhar mais específico, eu diria que era aterrar a mente ao corpo. Eram pessoas que o nível de distração Entendi. É porque não era de coordenação motora propriamente dita, sabe, Alexandre? Eu acho que tinha a ver mesmo com uma coisa assim, como se a mente ficasse muito etérea, Sim, deslocada do corpo. É como se você precisasse incorporar a mente, incorporar o corpo. sim. Não sei se eu consigo passar. Não, eu compreendo, porque é uma deficiência aí de chakra muladhara. Muladhara chakra, chakra raiz. A pessoa não tem aquele senso de concretude, de estar o aqui e agora, tá nesse momento, entendeu? Tá sentindo sabor, ela viaja. Por exemplo, comigo aconteceu muito isso na infância.
na escola, uma mosca. Sabe? Você foi embora. Foi atrás da mosca e foi embora. A aula de matemática tá rolando. Aí depois tu volta e tem que recuperar. Entendeu? Agora, isso é treinamento mental também, né? Eu estava vendo agora, recente, um psicanalista falando sobre déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção, ele estava falando assim, cara, é inadequado. O nome é inadequado. Né? Transtorno de déficit de atenção. Não. Você tem atenção em tudo, cara. Esse que é o problema. Não é déficit. É um excesso de atenção. Você não consegue focar numa coisa só, de cada vez. Sim. E aí você vê, Muladhara Chakra. Muladhara Chakra é uma coisa de cada vez. Como tem que ser. Sim. Entendeu? Se você deixa a tua mente volátil, porra, você vai embora. Você não consegue ser... Como é que chama? Você não consegue ser produtivo na vida. Você não consegue... Quer ver só? A pessoa que sofre de procrastinação tem um problema nesse sentido. Entendeu? Ela se sente atraída por tudo, cara. Então aquilo que é essencial, ela não consegue cumprir. Ela começa e para. Começa outra coisa e para. Começa outra coisa e para. Tem pessoas que levam isso para tudo, né? Você vê, relacionamentos. Ela não consegue resolver um problema afetivo dela com o companheiro ou companheira, ela não consegue resolver. Então o que ela faz? Ela troca de relacionamento. Entendeu? Relacionamento novo, zero problema. Surgiu o problema, ela vai para outro. O primeiro problema. Ela pula para outro. Ou seja, ela não consegue botar o pé no chão, aterrar. A dificuldade está aí. E tem uma coisa que é muito legal do yoga, né? Eu não sei se você sabe, é a planta do pé. Eu já escrevi até um artigo no meu site, tem um artigo sobre isso, sobre a questão do pé. O tipo de pé que você tem. Não estou dizendo aqui de modo algum que a pessoa, por exemplo, que tem pé plano, que é o pé chato, é uma pessoa que ela desliza pela vida. Ela não se apega a nada. Isso também não é bom. É aquilo que a gente está falando. Sai de uma coisa para outra, de um relacionamento para o outro. E a pessoa que tem aquele pé chamado de equino, que tem um arco plantar acentuado, ela se apega a tudo. Ela não consegue deixar as coisas irem embora quando tem que ir. Entendeu? Ela está sempre apegada, quer controlar tudo. Entendeu? Então o que acontece? O ideal é você ter um equilíbrio nessas coisas. E eu não estou dizendo que quem tem esse tipo de pé vai ter esse comportamento. Entendeu? Porque mesmo que a pessoa às vezes não seja praticante de yoga, ela pode estar fazendo outras coisas que psiquicamente já está mudando ela. Sim. Então ela hoje não é uma pessoa assim, apegada, ela não é uma pessoa que troca de uma situação para outra a qualquer hora, ela já é uma pessoa que ela se mantém, ela tenta resolver. Entendeu? Por quê? Porque o nosso processo psíquico ele é constante, né? A gente está sempre mudando. Não é uma coisa estática. Né? Porque as pessoas têm essa ideia. Até queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Do processo assim, de evolução do pessoal, mais com esse olhar do psicólogo, né? Dessa mudança por conta das técnicas do yoga, né? Porque é uma coisa muito sutil, né? Você começa fazendo segunda-feira, quarta, aí na outra semana tem de novo segunda e quarta, né? Daqui a pouco a pessoa começa a estar fazendo coisas que não fazia, né? Conseguindo resolver questões, né? De mudança até de comportamento, né? Sim, mas isso eu vi muito. Assim, a assiduidade era grande, viu? Eu não tinha problema de falta, não. Maneiro. Não tinha. Era uma clientela, assim, fiel, sabe? Sim. Com o tempo, essa sensação que eu tinha, e pegando mais pelo perfil dos clientes da rede, né, de saúde mental, essa sensação que eu tinha, ela foi sumindo. Eu vi as pessoas... E aí, por exemplo, eu vi as pessoas mais conectadas e, de alguma maneira, elas me diziam isso também, sabe? Assim, desde de uma aparência mais cuidada, né? Até assim a questão de se preocupar mais com algumas coisas da aparência, até mesmo assim, tá mais condizente até com o clima, porque às vezes você tá tão num outro espaço que tá verão e você tá de manga comprida, por exemplo. Tá desconectado, né? Isso acontecia muito, né? Dentro dos grandes hospitais psiquiátricos. Eu me lembro de uma pessoa que eu acompanhei, Alexandre, e nem era no yoga, era como psicóloga mesmo.
que naquele calor do engenho de dentro, essa pessoa ficava com cobertor, aquele cobertor grosso, cinza, sabe? É mesmo, sei qual é. Cobertor Paraíba. Até aqui. É mesmo, é? Porque aquilo ali era como uma segunda pele para aquela Sim. pessoa, né? Só Sim. que era tão desconectado, não é desconectado num sentido pejorativo, mas ele estava tão no mundo lá dele e desincorporado do corpo que ele não sentia calor. Porque ele ficava assim muitas horas, entendeu? Entendi. Que coisa, cara. É esse tipo de detalhe que com a yoga, voltando para a yoga, eu ia vendo que ia mudando nas pessoas. Entendi. Entendeu? Que eu tô falando da aparência. De uma o olhar mais direcionado, Sim. não tão distante. Perdido. Sim, sim. Assim, uma participação nas rodas de conversa, tá ali presente no que está acontecendo, nos assuntos que estão colocados. Bacana. Isso veio com o tempo. Parece uma coisa simples, mas não é. Não. Ancorando, É né? Tá muita ancorando, coisa. né? Tá ancorando, né? Na realidade. Isso. Ancoramento é uma boa palavra. Bacana. E faziam questão de ir, assim, sabe? Às vezes até eu já peguei situações de pessoas que estavam em crise e que não abriam mão de fazer aula. Entendi. Não, porque fala uma relação de prazer, né? De bem-estar, né? A própria pessoa começa a se sentir melhor, né? Sim. Não, isso era um relato, assim, de todos. O pedido era para ter mais aula, porque era uma vez por semana. Né? Ah, uma vez só é. Porque eu só tinha um turno cedido do ambulatório. E ninguém faltava. E aí o pedido era que tivesse mais, só que a minha chefe na época não me liberava mais horários, né? Não tinha como. Então era uma vez por semana. Mas era assim, tinha constância e isso tudo, esses resultados eu vi, assim, vou te falar, eu vi. As pessoas iam e faziam e tinha resultado. Né? Maneiro, cara. Agora eu vou te falar que eu não tinha nenhuma postura assim, essa postura eu vou fazer para as pessoas ansiosas. Eu fazia posturas coletivas, porque eu fazia aula junto. Porque entendi. eu ser espelho era importante, entendeu? Sim, sim. Então não tinha, só que obviamente eu modulava, porque eram vários corpos ali, né? De várias. Claro. Então eu sempre modulava, dava mais de uma opção, mas assim, eu ser espelho era importante para as pessoas. Sim. Né? É diferente, por exemplo, da tua aula que tem mais ou menos uma série para cada um, para cada necessidade, né? Lá era uma coisa mais global, assim. Eu trabalho também dessa maneira, trabalho assim. Lógico, eu tenho umas séries, por exemplo, eu tenho uma série por cada estação do ano, né? A gente faz 4 séries no ano. Mas o que acontece? Pela anamnese que eu dou para os alunos, o tipo de problema que a pessoa revela, eu tenho um problema de hernia de disco. Então, as torções ela não vai fazer. Eu vou dar um outro tipo de trabalho para fortalecer a musculatura das costas dela e dar um alívio na questão da hérnia. Mas eu tenho problema de hipertensão, então essa pessoa não pode fazer uma invertida. Eu vou dar uma outra coisa para ela. Então, eu trabalho com uma espinha dorsal, que é essa série montada, mas eu vou fazendo essas... A pessoa termina fazendo um trabalho coletivo, mas personalizado, né? Para o que ela precisa. A gente trabalha dessa maneira aqui na Escola Jaya. Mas, de qualquer forma, isso também foi uma experiência para mim, né? Boa, com pessoas com alguma dificuldade com saúde mental, porque o que acontece é o seguinte, existem pessoas que têm uma mudança de humor muito rápida, né? Você viu a pessoa semana passada, estava bem, essa semana, quando você chega lá, a pessoa não está bem. E aí você tem que ajustar, namastê, você tem que ajustar para o humor dela daquele dia, porque senão não adianta, né? Você não vai fazer aula. E já houve situação, acho até que eu comentei contigo isso, já houve situação do aluno precisar conversar. Às vezes é uma pessoa que não conversa, você sente que ele quase não conversa, mesmo com os familiares, né? Mora com outras pessoas, mas não conversa. E às vezes a pessoa passa 20 minutos conversando contigo. E não é bobagem, né? Não é bobagem. Mesmo que ele esteja falando sobre o Flamengo, ou falando sobre uma outra coisa,
para ele não é bobagem, aquilo ali é uma coisa importante. Né? Ele tá colocando a posição dele, o ponto de vista dele. Às vezes, alguma coisa que ele viu no jogo, que ele discordou da arbitragem, e ele está muito indignado com aquela situação, porque fez com que o time dele não conseguisse a vitória, enfim. Mas para ele tem uma importância muito grande, né? E aí é legal, porque também você treina a escuta, né? Você escutar e modular a prática, né? Porque aí, dependendo de como a pessoa falava para mim o problema, eu já preparava uma outra prática. Então me obrigou muito, para mim, me enriqueceu muito, porque me obrigava a mudar a maneira de trabalhar, mudar a prática, entendeu? Na hora ali, eu tenho que dar uma solução para esse cara. O cara não está bem, vamos mudar. Aquela prática não vai rolar, aquela que eu já preparei, trouxe de casa pronta, não vai rolar. Vamos fazer outra coisa, entendeu? E isso vai te dando confiança e uma certa elasticidade, né? Uma flexibilidade de você poder estar ajustando para a necessidade da pessoa. Então eu acho que são desafios, né, que enriquecem muito, melhora você muito como profissional, né, como pessoa. Também aquela que eu falei sobre você, sobre a empatia, né, de você sentir a dor do outro, sentir que às vezes é grave, às vezes é uma manha da pessoa, também tem isso, né, a pessoa às vezes é meio manhosa. O Alexandre sempre me dá um apoio, deixa eu dar uma choradinha aqui, conto de alguma tristeza existencial, entendeu? Quer dizer, você também vai percebendo esse tipo de coisa, né? Você vai conhecendo a pessoa aos poucos, né? Mas eu acho que é sempre legal você pecar por excesso do que por falta. Eu acho que sempre é legal. É melhor você passar por bobo e dar um ombro para uma pessoa que não está precisando, só quer fazer uma ondinha ali, do que você, de repente, estar ignorando uma dor que a pessoa está sentindo naquele momento e ser uma coisa muito mais grave e prejuízo para ela, né? Eu acho que é sempre legal isso. Eu acho que quem trabalha com pessoas assim, com esse tipo de necessidade, tem que estar preparado psicologicamente para fazer o papel de bobo em alguns momentos, né? Faz parte do trabalho. Sim, não, e sempre vinha alguém falar alguma coisa. Por isso até que a gente teve a ideia das rodas de conversa. Porque aí você ia no grupo e outros atores podiam entrar para troca, bacana né? Isso. Então, e a pessoa vê que não está sozinha, né? A pessoa vê que a dor dela não é só ela que sente aquela dor, né? Sente aquele problema, né? É bem legal isso. E também de não ficar centrado em mim, né? Porque o professor, ele fica num lugar, né, Alexandre? Sim. Se você não tomar cuidado, você fica ali no lugar de uma projeção quase de uma divindade, né? Exatamente. De um oráculo. E você não é um oráculo, você é humano, como os outros, né? Também tem suas contradições, né? Com certeza. Suas sombras. Isso, suas questões, exatamente. Porque é aquele caso, a gente está sempre evoluindo, sempre mudando, né? Então, acontece muitas vezes de você pintar uma dificuldade, uma questão, e você não está suficientemente pronto para poder lidar com aquilo. Então, você às vezes pode fazer uma escolha inadequada naquele momento, errada, enfim, isso acontece. Mas é aquele caso também, né? Você não vai perder o jogo, não vai perder o jogo por causa disso. Isso aconteceu, enfim, segue em frente, sabe? Isso. Aí, então, assim, eu também modulava, né? Assim, sempre checava a hérnia de cervical, de lombar, pressão alta, sempre checava e sempre dava mais de uma opção ali nas posturas. E aí também estava sempre olhando, mas eu tinha que estar ali de modelo também. E quando as pessoas vinham falar comigo depois, muitas vezes até desabafar, também acho importante acolher, sempre acolhia, mas eu sempre remetia assim, mas o que você acha que você pode ter como solução? Ou então vamos levar isso para a roda de conversa, nesse sentido assim, dela poder ampliar, né? Não ficar só em mim. Porque de mim ampliar, eu sempre acho que é bom a gente ampliar na vida, né? Sim, importante. Sempre bom ampliar na vida, assim, né? Então, também fazia muito isso. Porque pode não criar uma dependência, né, tua, né? Porque tem isso, né? Tem muito aluno que cria uma dependência em relação a você. E pior, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um problema de saúde mental e é aquele caso, né? Dependendo da gravidade, a pessoa está transitando aqui entre a gente. Ela nunca nem tomou medicamento nem procurou ajuda. Mas ela tem um problema. Ela, para se fixar em você, porque você de repente acolheu, é o porto seguro dela, né? É normal isso. Entendeu? Até porque às vezes ela é rejeitada em vários locais. Eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, nas aulas, na questão da rejeição.
Nós, urbanos principalmente, nós não somos preparados para lidarmos com rejeição. Homens e mulheres. E é uma das coisas que mais nós passamos na vida, é sendo rejeitados. E não é só rejeição sentimental, não, emocional, não. Né? De você gostar de uma menina ou gostar de um cara. Não, não é só isso, não. Emprego, cara. Trabalho, sabe? Escola, você está estudando, fazendo um curso, uma faculdade. O professor, muitas vezes, ele tem as suas predileções, sabe? E rejeita você. Você, às vezes, tem todo o potencial para poder ser útil, às vezes, num projeto. E o professor, porque ele é humano, né? Ele tem o gostar dele, ele tem o olhar dele e fala assim, não, eu não quero você. Ou então nem fui com a tua cara. E rejeita você. Eu falei, porra, não fiz nada, cara. O cara não gosta de mim, não vai com a minha cara. Entendeu? Eu, por exemplo, falo porque eu vivi isso na adolescência. Eu joguei handball, acho que desde os 14 anos. Eu joguei dos 14 até os 24 anos, mais ou menos, handball. Os 10 anos de handball. E eu tive um professor de educação física no colégio que eu fiz segundo grau. O cara nunca me fez nada de mal, mas ele não gostava de mim. Eu era um cara que eu era um solucionador de problemas. Quando o time estava perdendo, me chamava do banco de reserva, eu me preparava e entrava. Assim que o meu time estava com 2, 3 gols na frente do adversário, Alexandre sai. Porra, cara, qual é o jogador que não gosta de jogar, cara? Conta pra mim. Todo jogador gosta de jogar, não importa o esporte. Todo jogador gosta de jogar. E aí, porra, você se sente usado. Só que você é adolescente, você não tem maturidade de como lidar com aquilo. Entendeu? E o cara é humano, né? Então, nós não somos preparados para lidarmos com isso, e isso é uma coisa extremamente desagradável. Porra, eu tive N sentimentos ruins em relação a esse professor. Várias vezes, pelo temperamento meu, eu nunca fui de ficar batendo boca com os outros, né? Eu era pra ação, ia pra ação. Eu saí cantando o pneu dos treinos, eu largava tudo e ia embora, cara. No meio do treino. Largava e ia embora. Entendeu? Coisa de quê? De adolescente, cara. Mas Sim. Rejeição, não saber lidar com rejeição. Entendeu? E tem gente que fica mal, cara. Tem gente que vai em casa, pega a arma do pai, por isso que não é bom ter arma em casa. Vai pegar a arma do pai e volta pro colégio. Tá maluco, cara? Sabe? Segura a tua dor, cara. Tenta entender, pensa nisso, rumina. Quantas vezes eu discuti com a minha mãe, saí para fazer uma caminhada aqui na ilha, caminhada de passo acelerado de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas, chegava em casa com a roupa colada de suor, cara. Só que eu chegava calmo. E isso foi casual que eu descobri. Casual. Ninguém falou assim, Alexandre, vai fazer uma caminhada que tu vai melhorar. Foi casual, acidental. Aí depois que eu vi que a onda é essa, deixa comigo. Tive um atrito, pegava uma bicicleta, sumia. Passava 5 horas pedalando. Quando eu voltava, relax. Entendeu? E é aquele caso, né? A gente tinha que receber um tipo de instrução dessa. Como lidar com rejeição, cara? Porque, é o que eu falei pra você, são vários tipos. Tem umas que são muito sutis, cara. São muito, sabe? Fala assim, caraca, meu irmão. Porra, cheguei aqui, procurei ser agradável, só tomei cascudo. Só cascudo, bicho. Não fiz nada de errado. Entendeu? Fazer o quê? É assim, Sim. Sociedade humana é isso. Uma outra coisa também, Alexandre, é que eu usava muito alongamento, sabe? As posturas de alongamento. Tipo pinça, né? Porque eu percebi assim como os corpos eram enrijecidos, sabe? Sim. Todos nós temos, né? Assim, todos nós, eu acho que temos uma tendência. A prática alonga muito a gente. Mas, eu vou dizer, a yoga mudou a minha vida, né? Foi assim, Uma antes e perguntinha, depois. Andréia. Dentro desse contexto que você falou aí, você observava pessoas com determinado tipo de problema, de patologia mental, com mais enrijecimento do que outros? Você observava esse tipo de coisa? Não, muito pelo contrário. Tinha uma moça, essa que eu falei dos movimentos leves, Sim. ela tinha uma flexibilidade que era um negócio, assim, sabe? E era moradora do NIS há mais de 20 anos. É mesmo, cara. Uhum, Caraca. uhum.
E ela fazia as posturas com uma leveza. Sabe assim, por exemplo, posturas de equilíbrio. Ela conseguia ficar com um sorriso, ela sorria na É prática, mesmo? Alexandre. Ela me Caraca. chamava muita atenção, aquela moça. Ela não era de falar, ela chegava e ia embora, muito introspectiva, muito dentro Sim, dela. Ela vinha acompanhada até de uma cuidadora, né? Porque o pessoal da moradia tinha os acompanhantes. Mas na prática, ela abria esse sorriso, era um negócio. Ela abria um sorriso e ela fazia, era leve o corpo dela, era leve. Uma leveza que eu nunca vi, que eu não reconheço em mim. entendi. Quando eu estou fazendo, entendeu? Sim. Eu não reconheço em mim essa leveza. E ela tinha. Era uma coisa, assim, parecia até iluminada, sabe? Assim, aí acabava a prática, era como se fosse outra pessoa. Era muito Maneiro. doido isso. Que maneiro, cara. Que Era maneiro. muito doido. E ela tinha muita flexibilidade. Muita flexibilidade. Não, e Então, detalhe que mexe com não é muita energia, diretamente né? ligado, não. Mexe muita energia, né? Muita energia, né? Não, e se você na pensar que prática. a medicação, tem algumas medicações, por exemplo, o Aldol, você tem que dar um Fenergan ou um biperideno, porque o efeito colateral do Aldol, um deles é você fazer uma contração muscular, que é horrorosa, a pessoa contrai Sim, toda. sim, Então, assim, você tem até medicações que devem mexer nessa parte sim. muscular, né? Mas com ela Não rolava. não rolava. Agora, eu via muitos corpinhos durinhos, assim, tudo. Até das Compacto. pessoas da academia que faziam muita musculação também tinha, assim. Era tudo blocado, assim, sabe? Sim, Se sei qual é. virava tudo. Perfeito. Não, eu converso Sabe? muito com o pessoal sobre isso, sentimento de bloco, né? Você pega, Isso. ó, tensiona a tua coluna e relaxa o pescoço. A pessoa não consegue fazer. Não, Ou vai ela tudo, tensiona né? tudo, ou relaxa tudo, né? Mas é bem bacana, bem legal. Bem legal. Gente, olha só, Isso nós fala estamos. da pessoa, né? Isso fala da pessoa no mundo, né? Porque é uma pessoa que está Sim, blocada, esse bloco está sim, no mundo, né? exatamente. Tá no É mundo. a nossa percepção, né? Como é que a gente lida com as Sim. situações. Olha só, a gente está chegando meio que para o final da live, e aí eu queria perguntar a vocês aí se querem fazer alguma pergunta, né? Faltam um Boa. minuto para 1 hora. Dá para a gente ter uns minutinhos. Eu falei com o André, ó, não tem estresse, não. O pessoal daqui do Instagram é generoso. Geralmente eles dão uns 10, 15 minutos para a gente aí a mais, sem a live cair. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade aí perguntar para a Andréia, porque essa aqui vai ser uma das várias lives que nós vamos fazer, tá? Então, a Andréia conversou comigo. Quarta-feira que vem nós vamos estar aqui de novo, ou completando alguma coisa que a Andréia queira completar tenha faltado nessa live, ou a gente vai estar puxando um outro assunto dentro dessa experiência dela ainda. Que a experiência dela é longa, é grande, nesse sentido. E se alguém quiser sugerir também alguma coisa ligada à saúde mental, pode sugerir, Sim. né, Alessandra? Também. Está aberta a sugestão. Isso é muito legal. Muito legal. Mas vamos lá. Pode falar aí, Andréia. Enquanto o pessoal vai estar pensando nas perguntas, a gente vai batendo papo. Vamos conversar. Mas eu acho interessante essa questão. Eu não sei se você teve alguma experiência com relação a sonho. Do relato, na roda de conversa, das pessoas falarem sobre seus sonhos e se falaram, se você percebeu alguma mudança em função da prática do yoga. Você fala dos sonhos que se sonha à noite, não dos sonhos de vida. Isso, sonho que Tá. sonha à noite. Então, as pessoas não entravam em relatos propriamente dos sonhos, mas tinham relatos do tipo: eu percebo que eu estou dormindo melhor, que eu me mexo menos à noite, que eu Entendi. acordo menos à noite sobressaltado. E algumas pessoas relataram que percebiam que estavam sonhando, mesmo que elas não lembrassem o sonho. Entendi. Ou Porque elas seja, achavam que não sonhavam, entendeu? tá. Ela começou a ter consciência do sonho, mas não lembrava dos detalhes. Entendi. Isso. Isso é importante. É um desenvolvimento psíquico isso, ter consciência do sonho, porque nem todo mundo tem consciência de sonho, né? Porque são níveis diferentes. Não sei se você tem essa percepção, né? Uma coisa é o pessoal não lembrar, uma coisa. Outra coisa é você não diferenciar se você está sonhando ou está acordado.
Eu até estava falando Acordado. aqui numa outra live, eu não sei se você conhece isso, que é a estratégia do calendoscópio. O calendoscópio é aquele aparelhinho que você Sei, movimenta e vê dos uma figura geométrica, né? fragmentos. Cada vez que você movimenta, outra figura geométrica aparece. O que acontece? Vamos tomar como base aqui a Gabriela Petralha, que está aqui na coisa. Vocês duas estão no meu sonho. Eu estou sonhando e vocês duas estão no meu sonho. Né? Então, o que acontece? Eu estou conversando contigo. Aí, o que eu faço? Eu viro e vejo que a Gabriela está no meu sonho. Eu começo a conversar com ela. Mas eu não sei, até agora eu não sei se eu estou sonhando ou não. Tá? Para mim, eu estou na live, aqui da Escola de Aya. Aí, o que eu faço? Malandramente, porque eu já botei isso na cabeça, né? Eu já vou para o sonho com essa informação. Eu estou conversando com a Gabriela, quando eu olho para você. Se eu não ver você, tem grande chance de eu estar no sonho. Porque o sonho nosso funciona como um calendoscópio. Eu Sim. tirei o foco de você, fui na Gabriela. Quando eu voltei, você não está, tem chance de eu estar sonhando. Aí eu começo a observar outros sinais, e aí eu chego à conclusão de que eu estou dentro do sonho. Aí a minha atitude muda. Por exemplo, eu estava até contando isso aí. Eu estava fazendo uma live com o Alberto Carvalhal, professor de yoga, e eu estava contando para ele sobre isso. Você já viu esses lutadores de sumô japoneses? O cara fortão. Já teve algum Grandão. aluno... Ah, ela está perguntando aqui, a Gabriela, se já teve algum aluno autista. Queria saber como poderia ajudar na questão Então, dos dos instintos, movimentos repetitivos. Isso. Então, não tive. Não sei por quê, não aconteceu. Não apareceu. Sol, desculpa, gente, a Sol dando palpite. Quieta, Sol. Agora, só uma coisa que me veio com a pergunta da Gabriela é que, assim, os movimentos repetitivos do autista é uma forma que ele tem de se organizar no mundo. Entende? Quando ele faz aquele movimento, ele está se balanceando cognitivamente e ele está ali criando alguma coisa que faz com que ele consiga decodificar o mundo de alguma maneira ou o que ele está sentindo. É uma forma de relacionar. Entendi. Então, eu não sei como seria para o yoga ajudar nesse sentido, porque isso já é um movimento de ajustamento daquela pessoa, entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi. Eu estou pensando aqui, como é que o yoga poderia estar lidando com isso, né? Você tem trabalhos sensoriais com autistas. Eu tenho uma amiga que ela trabalha somente com autista. Ela não é professora de yoga, mas ela é psicóloga. Ela trabalha somente com autismo e ela faz um trabalho de estimulação sensorial, porque é muito interessante. E aí tem a ver com o corpo, né? Ela trabalha muito com estimulação e balanceamento sensorial, através de tato, paladar, olfato. É bem interessante o trabalho dela. Ou seja, o corpo, as vias sensoriais é importante para o trabalho com autismo, né? Sim. Mas eu não sei como é que seria o yoga para o trabalho com o autista. Acho que a gente teria que entrar, imagino eu, estou aqui viajando um pouco, mas acho que, na verdade, a gente teria que entrar no movimento do autista. Não teria... Porque hoje, como é que você faz? Você propõe um exercício, né? Eles E o aluno faz. Eles copiam? Autista? Então, depende, porque você tem um do espectro grau. Autista. Tá. Depende do grau. Entendi. Depende do grau. Que aí você entra dentro do espectro. Nem todos os autistas têm o mesmo... Quer dizer, primeiro que não tem porque são pessoas diferentes. Então, sim. Mesmo o diagnóstico não é igual para duas pessoas, porque as pessoas são diferentes. Mas você tem o espectro, então o nível de comprometimento muda também. Entendi. Depende do grau, exatamente. Tá falando. Mas tem esse trabalho de estimulação cognitiva, ou seja, você trabalha o corporal sensorial. E se fosse um trabalho de yoga, eu acho que talvez fosse alguma coisa mais da gente ir vendo o movimento deles e ir entrando no movimento deles do que a gente oferecer um movimento, não sei. Fico com essa sensação, mas é pura especulação, né? Porque, na verdade, não... Não sei, agora me passou da cabeça o seguinte, a questão que você falou sobre a questão de você entrar no movimento dele, até como uma forma de você criar uma conexão, né? Uma empatia, né? Sim.
Entendeu? Porque, como qualquer outro ser humano, vai ter que haver uma certa confiança, né? Sim. Como é que eu vou fazer um tratamento contigo se eu não te conheço, não confio, não tenho a menor ideia de quem é você, acabou de chegar, sabe? Então eu acho Sim. talvez a onda do yoga seja isso, né? De repente você entrar fazer uma prática de yoga com o que o cara tem na mão, né? Com o que ele pode fazer hoje. E amanhã é outro dia, né? Sim. É. Gente, agradeço as contribuições. Estou querendo participar. Gente, estamos com horário. Desculpa aí, gente. São 10h06. Não, são 10h06. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A Alcione chegou agora aí, ó. Saudações, Alcione. Namastê. Ela é professora também, formada aqui pela Escola de Aya. Alcione, figura fantástica. Mas o foco do movimento, isso aí. Isso. Agora, legal a pergunta da Gabriela, né? Porque também faz a gente pensar, né? Eu não tive experiência, mas fiquei pensando. Sim, importante. Eu nunca tive aluno autista. Nunca tive aluno. Minha filha tem Down, né? Mas ela não tem um comprometimento grande. Então, ela pratica yoga, normalmente. Ela pratica yoga com adulta. Ela está com 16 anos agora, mas já teve uma situação dela praticar 3 aulas seguidas, cara, de yoga. E ela é uma pessoa muito forte, fisicamente forte, entendeu? Então, eu fico observando isso. E tem um excesso de elasticidade, né? Muito elástica, né? Muito flexível, né? Então, é até legal ter uma construção mais... Fazer um trabalho muscular mais intenso para poder segurar, para não ser tão elástico, né? Porque também o excesso de elasticidade também termina sendo prejudicial, né? Não é tão legal. Mas, enfim, cada pessoa é uma pessoa, né? Uma história, né? É, eu acho. Então, legal, Andréia. Vamos lá. Vamos finalizar, então, a live e quarta-feira que vem a gente está voltando. Se o pessoal sugerir alguma coisa, a gente conversa e, de repente, até monta outro tema. Se não for o caso, a gente segue o que a gente tinha pensado em fazer e a gente vai trabalhando. Sim. Mas se o pessoal quiser saber de alguma coisa, também é super legal, Alexandre. A gente pode fazer aqui, também. A Maria Clara. Eu nem tinha visto a Maria Clara na coisa. Eu via. É Léo o nome dele? Eu vi a Maria Clara com ele. O irmão dela tem síndrome de Down também. Eles são muito flexíveis, cara. E é impressionante como é que são. Eu estava conversando outro dia sobre isso, queria até escutar a Maria Clara, o que ela pensa sobre isso. Uma aluna falou assim, os sindrômicos de Down são super gentis, né? São super docinhos. Aí eu falei assim, mais ou menos, cara, mais ou menos. Porque o que acontece é o seguinte, são pessoas, cara, e tem dia que a pessoa não está bem. A gente vê isso com animal, cara, com cachorro, com gato. Não está bem aquele dia, cara. Então não dá para você falar assim, vai ser sempre para adulto. Não, eles têm temperamento, cara, sabe? Pô, minha filha, quando é contrariada, como qualquer adolescente, cara, fica na bronca, cara. Tu tem que sentar, conversar. É o que ela tá falando, depende do momento aí. É isso aí. É que também as pessoas, muitas vezes, elas generalizam por não ter intimidade, contato com a pessoa. Tu quer ver só um negócio? Compartilhar uma coisa com vocês, que isso é badalado dentro do mundo do yoga, né? Não sei se vocês sabem disso. Tem pessoas no mundo do yoga, e até do Vedanta também, que acreditam que as pessoas com síndrome de Down não têm karma. Né? Não tem karma. São anjos e tudo. Olha só. Sabe quem foi João Batista? Primo de Jesus, da Bíblia? João Batista, isso, eu vejo que o pessoal que usa a Bíblia geralmente não cita essas passagens, sabe, de João Batista. João Batista falou, e aí coloca em xeque o nascimento de Jesus, tá? Eu vou falar. João Batista tem uma passagem na Bíblia que ele fala o seguinte, não há como você chegar a esse mundo se não for através do sexo. Não há como. Entendeu? Então isso bota em xeque essa história de que, teve um anjo, Maria. Calma, relaxa. José estava lá, participou da obra toda, é normal. É porque tem gente que gosta de, não, vamos dar uma moral maior para Jesus. Não precisa, cara. O cara é um mestraço, um fenômeno. Não precisa, sabe? Não precisa ficar inventando história. Então, na questão do Down, isso é a minha opinião. Posso estar até errado, tranquilo, tá?
Vai ser só mais um erro do Alexandre. Mais um. O que acontece é o seguinte, cara. Todo mundo que está nesse planeta tem karma. Todo mundo que está nesse planeta tem karma. Simples assim. Uns mais, outros menos. Sabe o que eu percebo da minha filha? Quando eu começo a conversar algumas coisas com ela, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que ela vai engrenar e me dar uma resposta no nível que eu estou conversando com ela. Ela parece que engrena e para. E não sai. Então a impressão que eu tenho, uma pessoa que foi, em outra vida, extremamente inteligente, com uma compreensão fantástica, e desculpa a expressão aqui, eu não estou falando isso para esculhambar a live, não. Só para contextualizar, para dar o sentido da coisa toda. Fez alguma merda. Cara, isso é problema dela. Por isso que ela está aqui, para poder endireitar essa situação. Só. E a vida segue. Então esse papo de que não tem karma, todo mundo tem karma. Uns mais, outros menos, todo mundo tem. E a gente vai endireitando aos poucos, cara. Um dia de cada vez. Simples assim. Agora, essa questão da inclusão, autista, cara, eu acho que quanto mais a gente puder incluir as pessoas, melhor. Entendeu? Mas, Alexandre, eu acho que um dado da inclusão é não estigmatizar nesse sentido. São puros, é que nem sabe o quê? Sim, idoso. Perfeito. É que nem idoso. Porque a pessoa ficou idosa, pronto. Não interessa se foi um abusador, um cara que batia na mulher. Sim. Parece que isso tudo é esquecido porque virou velhinho, idoso. Né? Então, assim, a inclusão também passa por reconhecer que somos todos humanos e por isso temos erros. Eu tenho um aluno, né? Silvio, uma figuraça ele. Ele foi fisioterapeuta do Fundão e foi motorista de trem da Rede Ferroviária Federal. Ele fala o seguinte, professor, ele deu uns 70 e poucos anos, Silvio. Professor, canalha envelhece. Exatamente. Entendeu? Porra, o vovozinho purinho. Pô, para com isso, gente. Para com isso, cara. Entendeu? Não é bom, não é bom. É o que você está falando. Que não deixa de ser um estigma, né? Não deixa de ser um estigma. Isso. É um estigma. O estigma do bonzinho, do purinho. Não, somos todos... Ó, tá todo mundo aqui. Todo mundo tem sua sombra. Cada um tem a sua prova. E é claro, né? A gente não trata as diferenças iguais, é equânime, claro, né, na verdade. Claro. A equanimidade, né? Em alguns você vai ter que botar ali para poder ficar, e é isso, e isso está valendo. Isso que nem a história das cotas. Por que tem cota? Tem cota para que pessoas que não conseguiriam chegar na universidade consigam chegar. Exatamente. Né? É botar lá para ficar num estado... Um equilíbrio. Exatamente. E as pessoas, nessa questão da cota, muita gente não entende que quando você vê a questão da cota, você não está dando privilégio para A, B, C ou D, não. Você está olhando para a própria sociedade, cara. Isso. Que essas pessoas pertencem à sociedade. Quer ver só? Deve ter mais ou menos quase um ano atrás, eu estava conversando com um camarada e eu expliquei para ele o seguinte, a importância de nós que não estamos encarcerados, olharmos os encarcerados com outro olhar. Por quê? Gente, é uma questão de inteligência. Essas pessoas, elas têm... A pena delas vai acabar um dia. Em que condições essas pessoas voltam para a sociedade? Exatamente. Entendeu? Se vocês olharem um pouco sobre a história carcerária das pessoas, e não é só no Brasil, não. Outro dia eu estava vendo um documentário da BBC, isso aconteceu em Londres. O número de pessoas que saem e voltam à prisão é enorme, cara. Tipo assim, de cada 10, 8 voltam, 7 voltam. Entendeu? Então, quer dizer, o sistema, ele falha. Ele não prepara essa pessoa para quando ela estiver livre, cumpriu a pena dela, ela está ajustada à sociedade e sem cometer erros para não ter que voltar. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver na sociedade, cara. Tem que aprender a lidar com isso. E tem um detalhe, né, cara? Qual é a utilidade de ter uma pessoa encarcerada? Porque você está pagando, Gabriela está pagando, todo mundo que está na live está pagando, eu estou pagando, todo mundo está pagando para essa pessoa estar lá dentro. Entendeu? Não faz sentido. Faz sentido. Então o grande lance é preparar uma sociedade mais harmoniosa, mais equilibrada, para que essa pessoa não tenha nem que entrar. E se entrou, aconteceu, botar a pessoa para fora. Entendeu? E inserir de novo ela na sociedade. De novo o lance da inclusão, né? Tem que incluir, cara. Tem jeito.
Gente, sim, a Clara está falando sobre o trabalho de detentos com o professor Hermógenes. Andréia? Andréia? Opa! Ah, tá. Deu uma congelada de leve. Mas a Clara está falando sobre o trabalho do professor Hermógenes com pessoas detentas, né? Isso. É um trabalho muito importante. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado. Quarta-feira estaremos de volta, tá legal? E sexta-feira, Alberto Carvalhal. Estamos aí. Ah, sim, função social da punição e essa de ressocialização. É isso mesmo. A gente precisa fazer isso mesmo, Clara. É isso mesmo. Gente, brigadão pela presença. Uma boa semana, né? Porque a gente está indo pro final de semana. Tá com cara de sexta-feira hoje, né? Verdade. Gente, brigadão, Andréia. Namastê, gente. Obrigada boa noite. a você. Tchau, tchau. Marion.